Fala pessoas, tudo bem? Vamos avançar aqui na evolução e hoje efetivamente nós vamos ver como que as principais teorias elas foram embasadas. Bom, só lembrando, na aula anterior, né, eu apresentei os principais argumentos, né, que fundamentaram um ambiente para florescer a ideia da evolução, né, o princípio transformista. Lembra que até mais ou menos o final do século XVIII, a visão que prevalecia do mundo, embora já no século XVII, XVIII já bem questionada, a visão de criacionismo do mundo, né, na visão cristã. Tá? A ideia principal aqui ela é baseada num princípio de imutabilidade, né, de criação perfeita, uma visão fixista do mundo. Tá? Com o avanço da filosofia, o desmembramento em ciência e o surgimento das diferentes áreas do conhecimento em ciência com a aplicação do método científico, uma série de coisas, tá? Você tem uma gama de novos conhecimentos surgindo, pipocando pelo mundo, e algumas delas, principalmente a geologia, a paleontologia, a própria sistemática do Linneu, elas acabaram com contribuir com a ideia de que as espécies ao longo do tempo elas sofrem modificações de alguma maneira e que o princípio da imutabilidade ele seria incorreto, que na realidade as espécies elas podem sofrer mecanismos de extinção pouco conhecidos para a época e tudo mais, e que o mundo estava em constante transformação. Logo, a partir principalmente do final do século XVIII, a visão fixista, né, de imutabilidade das espécies ao longo do tempo, ela passava a ser muito questionada, e a ideia de transformação, o transformismo, o evolucionismo, ele se tornava cada vez mais latente, crescente. Tá? Bom, então, principalmente na primeira década do século XIX, né, você tem os primeiros grandes trabalhos. O primeiro é do Lamarck de 1801 ainda, certo? Mas como a gente vai ver, a primeira publicação dele foi em 1809. A publicação completa, né, o livro em si. Então, o que precisa ficar claro é que as ideias de evolução transformistas, elas não são baseadas no eu acho, ou isso ou aquilo. Elas são baseadas em uma integração de diferentes tipos de conhecimentos que foram utilizados para fundamentar as ideias. A primeira grande teoria da evolução, ela foi apresentada pelo Lamarck, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, que é cavaleiro de Lamarck, né, do condado lá, a cidade em que ele habitava. Bom, ele apresentou a filosofia zoológica, uma exposição, em 1809, certo? Que foi exatamente o ano que a gente vai ver que o Darwin nasceu. Bom, o Lamarck, ele é visto como um cara que foi revolucionário para a época, fez grandes contribuições, e hoje, em geral, o aluno acha graça do que ele apresentou e tudo mais. Mas ele foi o primeiro sujeito a apresentar o conceito de adaptação, o conceito de que as espécies sofrem adaptação, ou seja, que se modificam. Para a época, isso era uma ruptura muito grande. O conceito dele, as ideias, elas manifestam erros, mas não são erros totais. Tem grandes contribuições que, inclusive, fundamentaram o pensamento de Darwin também. Bom, então, na primeira leitura que a gente tem, a história das girafas, né, segundo o Lamarck, os antepassados da girafa devem ter vivido em regiões desérticas, onde a erva era rara, erva do chão, né? Assim tiveram que tentar comer a ramagem das árvores. O esforço repetido durante muito tempo
para atingirem essas ramagens resultou pouco a pouco no alongamento do seu pescoço. Hoje a girafa pode elevar a cabeça a 6 metros de altura. Então o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que dentro do conceito inicial dele, as girafas antepassadas, ou os antepassados da girafa, eram organismos pequenos, de pescoço curto e tudo mais, que por uma necessidade de sobrevivência sofreram modificações, no caso aqui, pelo esforço repetido, que fizeram com que o corpo do indivíduo mudasse. E essa mudança fez com que o corpo, que antes não era adaptado, se tornasse adaptado. E ao se tornar adaptado, aquilo passaria a ser considerado uma vantagem. E aquela vantagem seria transmitida aos descendentes. Por isso, as girafas hoje, segundo a visão lamarckista, elas são animais de pescoço longo. Tá? Então, a ideia do Lamarck é uma ideia de que, para sobreviver, os indivíduos sofrem modificações ao longo da vida, naquele tempo. Porque se eles não se adaptarem, eles vão morrer. Então, a ideia dele é: aqueles que não conseguem se modificar, morrem. Aqueles que conseguem em vida se modificar, sobrevivem. Como que eles se modificam? Através do princípio do que ele chama de lei do uso e do desuso. Então, o uso repetido de um órgão ou de parte do corpo faz com que aquele órgão desenvolva, enquanto que a falta de uso, o desuso, provoca a atrofia, a regressão, a retração. Então, o mecanismo de usar muito ou deixar de usar um órgão, que vai fazendo com que ocorra as modificações ao longo do tempo em vida do sujeito, é o que vai tornar aquele indivíduo não adaptado em algo adaptado. Tá? Então, características como a formação das nadadeiras em patos, que facilita o movimento de nadar, de empurrar a água, o alongamento das pernas de flamingos, por exemplo, para alcançar águas mais profundas e tudo mais. Então, todos esses mecanismos eles são considerados mudanças, modificações corporais baseadas no princípio de que, se eu não mudar, eu não sobrevivo. Tá? Bom, e aí? E aí que, além de mudar, o indivíduo, ao mudar pelo uso ou pelo desuso, ele se torna adaptado, porque se ele não mudar, ele morre. E ao mudar, ele sobrevive. E ao sobreviver, significa que ele adquiriu uma característica vantajosa que pode ser e deve ser transmitida aos descendentes. Assim, os descendentes também serão adaptados a sobreviver. Ou seja, os caracteres adquiridos em vida são transmitidos aos descendentes, segundo o lamarckismo. Tá? Então, a ideia do lamarckismo é aquela ideia de que, ao longo da vida do sujeito, em tempo de decurso de vida, os indivíduos não adaptados eles podem se modificar devido a pressões de sobrevivência do meio, e ao se modificar pelo uso e pelo desuso, eles se tornam adaptados. E ao se tornarem adaptados, aquelas características adquiridas são transmitidas aos descendentes, que também nascerão adaptados como os seus pais. Bom, um dos sujeitos, dos muitos que questionaram a visão lamarckista, foi o Augusto Weismann. O Augusto Weismann, Lamarck já tinha morrido, quando ele fez a demonstração dele. Augusto Weismann questionou, assim como muitos, a ideia de que o indivíduo que precisa se adaptar, precisa mudar, não é cientificamente verificável, não é algo testável, certo isso? E ele demonstrou
por um experimento que características obtidas em vida através do uso e do desuso, elas não são transmissíveis aos descendentes. Então foi muito simples o experimento dele. Ele obtinha uma ninhada de ratos, tá, de laboratório, e assim que esses animais nasciam, ele cortava a cauda dos animais, né, cauterizava e tudo mais, e deixava os animais sem cauda sobrevivendo, crescerem e se tornarem adultos. Aí esses indivíduos adultos, quando entravam no estágio reprodutivo, eles acasalavam. E se o princípio do uso e do desuso e a herança dos caracteres adquiridos do Lamarck estivesse correta, era para esses animais nascerem sem cauda. E isso não acontecia. Os animais nasciam com cauda. Tá? Então, para provar o seu ponto, tá? A ninhagem F1 obtida aqui, tá? O Augusto Weismann, no primeiro dia, cortava a cauda dos animais, então os animais ficavam sem cauda, tá? Pelo princípio do uso e desuso, deixava os animais crescerem, se tornar adultos e botava eles para acasalar de novo. Animais sem cauda, pela lógica lamarquista, deveriam gerar descendentes sem cauda. De novo, nasciam indivíduos com cauda. Certo isso? Ele fez isso durante mais de 20 gerações. E em todas as situações, os indivíduos nasciam com cauda. Logo, foi demonstrado que as características adquiridas pelo uso e o desuso, elas são individuais, elas são impactantes à vida do sujeito, tá? E que elas não são transmissíveis aos descendentes. Ponto final, tá? Bom, o segundo grande teórico, e aqui grande em caixa alta, tá? Foi Charles Robert Darwin, né? O Charles Darwin, que descreveu a teoria da evolução que a gente aceita hoje, que a gente considera como elemento para a explicação da origem das espécies, tá? E evolução. E o darwinismo ele foi descrito por Darwin em 1859. Tá? Na realidade, entre a década de 1830 e 40, o Darwin ele provavelmente já teria material suficiente para defender a sua argumentação, a sua teoria da evolução, só que ele era um sujeito que ele era filho de pastores anglicanos, que tinha toda uma base religiosa por trás. As ideias evolucionistas elas eram parcialmente mal vistas pela comunidade científica e pela sociedade em geral. Então ele queria ter mais fundamentação e ele se fundamentou bastante. Os conceitos centrais, as contribuições principais de Darwin, que constam lá no livro A Origem das Espécies, é uma ideia de adaptação ao meio ambiente, revisto, não é a ideia de adaptação do Lamarck, é bem diferente, embora tenha o princípio da adaptação, da mudança, e o princípio central da seleção natural, certo? A ideia de especiação, ela também é muito importante. Especiar é o surgimento de novas espécies. Mas ela fica em segundo plano. A ideia da seleção natural é mais central. Bom, como o Darwin ele se fundamentou bastante, ele utilizou o que muitos utilizavam na época, diferentes áreas do conhecimento para fundamentar o seu pensamento. O Darwin ele estudava medicina, mas não tinha interesse nisso. Então ele abandonou o curso de medicina e ele conseguiu uma, digamos assim, vaga, num navio mercantilista britânico, o HMS Beagle, e durante uma viagem entre 1831 e 1836, com o percurso que a gente vê aqui, ele rodou boa parte do hemisfério sul, a partir desse navio mercantilista, em que ele fazia registros
ele colaborava com o navio, com registros de mercadorias, entradas e saídas, e ao mesmo tempo ele coletava dados e coletava fósseis e matérias geológicas e outras coisas mais para fundamentar ainda mais a sua hipótese, tá? A sua proposta de teoria da evolução. Tá? Bom, algumas das principais contribuições que o Darwin teve foi a visão de Charles Lyell, que é considerado o pai da geologia, tá? A ideia do uniformitarismo. Tá? O uniformitarismo geológico ele se baseia no princípio de que cada camada de sedimento diferente, como a gente viu um pouco na aula anterior, tá? Ela representa algo que foi a superfície da Terra num momento geológico anterior. E que os fósseis encontrados em cada camada dessa de sedimento, eles representam as espécies ancestrais que viveram na Terra naquele momento em que aquilo ali era a superfície. Tá? E que, salvo situações excepcionais, indiferente da porção do planeta em que você se encontra, tá? Aquela camada de sedimento, ela vai representar o tempo geológico no planeta praticamente inteiro, com fósseis daquele tempo ao mesmo em todas as porções coletadas, indiferente do local do mundo. Tá? Por quê? Porque dentro desta visão de uniformitarismo do mundo, a geologia também apresentou o que a gente chama de teoria da Pangeia. Tá? A teoria da Pangeia é aquela teoria do continente único, de que o planeta Terra ele era formado por uma única massa continental até aproximadamente 200 milhões de anos atrás, na chamada Era Paleozoica. Tá? Que, devido ao movimento de placas tectônicas e de outras intempéries complexas, esse continente ele se rompeu, formando duas massas continentais que basicamente formam o que a gente chama de hemisfério norte e hemisfério sul, tá? A Laurásia e a Gondwana. Tá? Isso há 150 milhões de anos. Então o que a gente vê aqui? Tá? Os movimentos migratórios eles continuam de separação de massas continentais até hoje, né? Esse movimento não para. Tá? O que considera? Que a partir de um continente único, tá? Principalmente nas áreas onde ocorrem as rupturas e fragmentações, quanto mais você fragmenta, mais os ambientes eles se tornam limitados, limítrofes, reduzidos, e a diversidade de cada local vai diminuindo. Tá? Então, por exemplo, a gente enxerga aqui que o Mesossauro, que é um ancestral de alguns répteis crocodilianos, a gente tem fósseis dele encontrado tanto na África do Sul quanto no sul do continente americano, tá? Na região da Patagônia, por exemplo. Tá? Então, assim como a gente encontra espécies de crocodilianos atuais tanto na África do Sul quanto no continente americano, certo? Então o que ele propõe aqui? Que esses indivíduos aqui, conforme a identificação dos fósseis, eles habitavam essa área todinha aqui, ó. E que na hora em que a massa continental ela foi se separando, a população ancestral ela foi se subdividindo. Tanto é que eu encontro fóssil de mesossauro aqui e aqui. Tá? Isso vale para os outros exemplos que a gente tem aqui também. Então, esses indivíduos atuais encontrados tanto no continente americano quanto no continente africano, eles apresentam um grau de ancestralidade, de relação de parentesco biogeográfico comum, tá? Em decorrência deste ancestral. Embora essas espécies elas tenham um grau de ancestralidade comum, elas são bem diferentes. Por quê? Porque agora elas estão em ecossistemas, em ambientes diferentes, em que os mecanismos de seleção natural, de seleção de caracteres, são diferentes também. Tá? E aí você tem
essa exemplificação de que quanto mais você fragmenta, mais você reduz a variabilidade dos ambientes. Então, os mecanismos de impacto sobre a população se tornam mais relevantes. Então, essa visão da teoria da Pangeia e da biogeografia, o Darwin ele conseguiu verificar a partir do arquipélago de Galápagos, certo? Que fica em torno de 250 quilômetros da costa da América do Sul, e que os estudos já naquela época já mostravam que o que hoje seria um conjunto de ilhas, na realidade foi uma ilha única, e que por ação da placa tectônica andina e de outras intempéries, aí essa ilha ela se fragmentou, formando várias ilhas menores. E viajando com HMS Beagle para essa região, o Darwin conseguiu perceber que principalmente os tentilhões, essas aves aqui que a gente até encontra no Brasil, que os tentilhões em cada uma das ilhas eles apresentam perfis principalmente de coloração, de penas e de bico diferentes. E que principalmente a questão dos bicos estaria associado ao tipo de alimento abundante naquela região. Então, o Darwin ele usou o modelo dos tentilhões no arquipélago de Galápagos para extrapolar a ideia do princípio da teoria da Pangeia, de continente único. Então, se eu tinha uma população ancestral de tentilhões que habitava uma ilha e poderia voar para tudo quanto era canto, mas que depois da fragmentação, da ruptura da ilha em várias ilhas, as populações elas ficam isoladas em porções de terra diferentes. A distância entre as ilhas é grande demais para que o indivíduo voe de um para o outro. Então agora os indivíduos estão divididos em subpopulações, e essas subpopulações elas estão sofrendo pressões seletivas diferenciadas, porque, aspas, cada ilha possui um número limitado agora de ambientes com recursos alimentares, o que é diferente de tudo disponível como era quando era uma ilha única. Então, o Darwin ele conseguiu observar esses padrões de bicos, colorações também, mas padrões de bicos em que ele conseguiu demonstrar e identificar a ideia de que os tentilhões atuais eles possuem uma origem comum, de um ancestral comum, e que tentilhões diferentes eles estão sendo encontrados em ilhas diferentes de acordo com o tipo de perfil de alimento mais disponível, mais abundante em cada uma das pequenas ilhas atuais. Embora o Darwin tenha baseado, tenha ficado mais famoso o modelo com os tentilhões, ele também conseguiu identificar outras espécies que apresentaram esse mesmo tipo de variação, como os falcões, corvo, iguana, tartaruga, ganso. Só que os tentilhões eles ficaram mais famosos porque eles apresentam uma biodiversidade maior, uma quantidade de variações mais alta. Bom, além da influência geológica, paleontológica, a própria sistemática da organização dos seres de acordo com as similaridades, a visão da biogeografia, a coleta de fósseis em pontos de ruptura do continente da Pangeia ou de outras massas, o Darwin ele utilizou a teoria malthusiana. A teoria malthusiana ela era muito
bem utilizada essa época, ainda é, né? Mas ela era muito bem utilizada e muito bem recebida para explicar fenômenos sociais, elementos históricos. Você lembra que Thomas Malthus ele descreveu o ensaio sobre as populações humanas e ele baseava que as populações humanas elas cresciam de uma maneira exponencial, enquanto que o investimento em agricultura e pecuária só crescia em progressão aritmética. Então, em um determinado ponto, vai haver, assim como ele demonstrava, haveria e havia mais indivíduos do que recursos alimentares disponíveis, e que isso invariavelmente resultava em conflitos, resultava em guerras e confrontos. Isso resultava em um aumento na ocorrência de doenças, e que eram esses elementos que faziam com que as populações elas entrassem em conflitos, entrassem em declínios e voltassem a ter uma queda no crescimento populacional, certo? Mas que em um outro momento voltaria a ter crescimento populacional, e que esses elementos de crise fariam com que as populações diminuíssem. Thanos já adorava Malthus, né? Bom, então o que o Darwin fez? O modelo malthusiano ele era um modelo baseado em matemática, em verificações, em previsões e na história da civilização humana ocidental à época, no século XVIII e início do século XIX. Basicamente, o princípio de que as populações tendem a crescer enquanto houverem recursos disponíveis. Quando os recursos forem limitados, as populações elas vão entrar em conflito, certo? O que o Darwin fez foi pegou o modelo malthusiano e extrapolou para as populações de seres vivos na natureza. O princípio de que as populações elas tendem a crescer de maneira ininterrupta, mas que elas não só crescem. Existem fatores limitantes na natureza, que não só alimentos, que fazem com que a população ela continue crescendo ou com que ela sofra declínios. Bom, uma prática que muitas pessoas faziam e que ainda fazem, né, e que inclusive o Darwin fazia, é a seleção artificial. O que é a seleção artificial? É quando você cria lá animais domésticos, ou cria animais ou plantas e tudo mais, e controla a reprodução desses indivíduos. Você cruza esse com aquele com o objetivo de selecionar características desejáveis. Darwin ele criava pombos, certo? O pombo selvagem é o pombo comum que a gente encontra, mas existem variações de tipos de pombos. Assim como o cachorro, existem variações de raças de cachorro, né? E a gente sabe que depois de um determinado tempo, as características obtidas por essa seleção artificial, elas se tornam estáveis e permanentes. E ele mostrou que ao longo do tempo isso pode resultar em diferentes espécies obtidas. Então, o consumo que a gente tem hoje de repolho, brócolis, couve, é obtido a partir de um original, uma espécie comum, a partir da seleção de características de interesse. A mostarda silvestre ela é a fonte do que a gente chama dessas espécies aqui que são de interesse para o consumo. Então, juntando todas essas informações, todos esses estudos por mais de 30 anos, Darwin ele já tinha fundamento, mas ele queria mais. E para ter mais fundamentos, ele foi associando as informações. E aos poucos,
essas conclusões elas foram se revelando cada vez mais robustas, segundo o pensamento dele. Então, segundo Darwin, na natureza, as populações dos seres vivos elas tendem a disputar recursos, certo? Seja parceiros reprodutivos, seja alimento, seja território. E que esses indivíduos eles possuem uma variedade de características entre si dentro de uma mesma população. E que ao longo das gerações, os indivíduos, ao longo do tempo, melhor dizendo, os indivíduos que apresentam os conjuntos mais favoráveis, eles tendem a sobreviver. Enquanto que aqueles que apresentam os conjuntos de características menos favoráveis tendem a morrer, a serem eliminados e aquela variabilidade ser perdida junto com ele. Então, segundo a visão darwinista no mundo, na realidade, diferentemente do que apresentava Lamarck, muito provavelmente as girafas ancestrais elas eram formadas por populações de indivíduos com diferentes alturas de pescoço, girafas menores, girafas maiores, e que em algum momento de seca, onde você não tinha ervas no chão, essa girafa de pescoço curto ela não conseguia se alimentar porque não tinha alimento na altura que ela alcançava. Logo, se ela não tinha alimento, ela morria por inanição. Então, todos os indivíduos com essa variabilidade não conseguiram se reproduzir, não conseguiram perpetuar aquela variação. Já os indivíduos que tinham um porte mais elevado conseguiram sobreviver porque alcançavam as ramagens. E ao sobreviver, reproduziam. E ao reproduzir, geravam descendentes com a sua variabilidade. Logo, hoje, todos os indivíduos girafas são girafas de grande porte. Então, os princípios centrais da seleção natural, eles são apresentados aqui em 6 características. Primeiro, que existe uma variação de indivíduos dentro das populações. Olha, isso é visível. Para a época já era visível. Os indivíduos da mesma espécie, eles possuem características diferentes, conjuntos. Não pensa em uma característica, pensa em um conjunto. Toda a população tende a uma superprodução de descendentes. A ideia malthusiana do crescimento populacional em progressão geométrica. No ambiente, ao longo do tempo, o tamanho das populações tende a se manter constante. Como assim se mantém constante se as populações tendem a se super reproduzir? Porque você reproduzir em grande quantidade vai aumentar o número de indivíduos, mas nem todos esses indivíduos se tornam adultos capazes de reproduzir. Alguns morrem antes e aquela variabilidade é perdida quando o indivíduo não reproduz. Entre os indivíduos ocorre uma luta pela sobrevivência constante diante de fatores limitantes, fatores bióticos, interação com a sua ou com outras populações, e fatores abióticos, os elementos físico-químicos da natureza. Então, a seleção de caracteres ela é constante, baseada no ambiente em que o indivíduo está inserido. Os indivíduos com conjuntos de caracteres vantajosos tendem a sobreviver por seleção natural e reproduzir, gerando descendentes com os mesmos conjuntos de caracteres. Então, aqueles que já possuem a variabilidade vantajosa têm mais sucesso para sobreviver. Quem sobrevive tende a reproduzir. Aqueles indivíduos com conjuntos de caracteres desvantajosos tendem a ser eliminados, morrem de fome, ficam doentes, são predados ou o que for. E, consequentemente, não reproduzem, sendo aquela variabilidade desvantajosa perdida. Então, comparando, para o Lamarck, ao longo do tempo, a tendência é que a pressão do ambiente faça com que o indivíduo, pelo uso e o desuso, mude, se torne adaptado e, consequentemente, passe aquela característica vantajosa para as próximas gerações. Para o Darwin não é assim. Dentro das populações existem indivíduos com variabilidades diferentes, e que
na natureza, a natureza seleciona aqueles indivíduos que possuem as características mais vantajosas. Aqueles com mais vantagem tendem a sobreviver. Aqueles com menos vantagens tendem a ser eliminados, certo? Os indivíduos com as características vantajosas reproduzem e geram descendentes com essas mesmas características. Tá? Então, para o Lamarck, o meio ambiente, cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Para o Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente num determinado tempo. É importante a ideia de tempo. O tempo muda, as pressões seletivas também mudam. Para o Lamarck, as novas características conseguem-se pelo uso e pelo desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Darwin, no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação a outros. Para Lamarck, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. E para o Darwin, os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes. Tá? Então está bem claro que existe uma diferença bem grande de visão. Bom, só que apesar de tudo, a teoria darwinista ela tinha um buraco. E isso era usado fortemente para questionar ele, principalmente pelos sujeitos que não acreditavam em evolução. Tá? Então, embora seja bem perceptível, né, visível, que existe uma variabilidade, o Darwin, assim como ninguém à época, sabia explicar qual era a origem dessa variabilidade, de onde a variabilidade tem. Na realidade, um grupo bem pequeno de pessoas sabia dessa origem da variabilidade. Tá? A gente sabe hoje que a variabilidade hoje ela é originada a partir da genética, certo? A partir dos alelos dos genes, certo? Só que na época, quem escreveu essa fundamentação foi o Mendel, e o Mendel não era um cientista, o Mendel era um monge jardineiro, certo? Então Darwin morreu sem ter essa resposta que é o pilar central da sua teoria de seleção natural, tá bom? Mas isso é assunto que a gente vai discutir na próxima aula, amanhã, que é quando a gente vai fechar o tema, certo? Então, como que a teoria moderna da evolução, a teoria atual da evolução, pega o darwinismo inteiro, enfia a genética e conclui o que a gente entende sobre evolução atualmente. Tá bom? Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Gostou, dá o joia. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço, pessoal.